Pai, senta ali na cozinha mesmo. Aqui na mesa é só para os convidados importantes. Essas foram as palavras que meu próprio filho falou na frente de todo mundo, no dia dos 40 anos dele, no restaurante que eu paguei, na festa que eu banquei. Foi aí que decidi mostrar para ele quem realmente era importante ali. Meu nome é Roberto, tenho 68 anos, sou aposentado, trabalhei 35 anos como mecânico aqui em Campinas. E essa é a história de como um jantar de aniversário me ensinou que às vezes a gente precisa dar uma lição nos próprios filhos quando eles esquecem de onde vieram. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer ao canal Café com Vovô pela oportunidade de me deixar contar minha história. E peço a você que está assistindo para ajudar esse canal se inscrevendo nele e também comentar a cidade que você está nos ouvindo. Todos os dias tem uma história nova. Olha, quando cheguei naquele Villa Sunset, o restaurante mais chique do centro da cidade, eu estava orgulhoso. Tinha comprado uma camisa social nova, uma calça que a vendedora disse que era social esporte, e até botei um sapato que estava guardado há 2 anos. Queria estar apresentável para o aniversário do Eduardo. Meu filho tinha crescido, virado empresário, dono de uma concessionária que vendia mais carro importado em 1 mês do que eu via em 1 ano inteiro na minha oficina. Mas eu estava feliz por ele, porque foi com minhas próprias mãos que ensinei esse menino a entender de motor, a respeitar uma máquina, a valorizar o trabalho honesto. Quando entrei no restaurante, o garçom me olhou meio atravessado. Eu sabia que não tinha cara de frequentador daquele lugar, mas também sabia que meu dinheiro valia tanto quanto o de qualquer outro. Falei que era o pai do aniversariante, e ele me levou até a mesa. Uma mesa redonda, bonita, bem arrumada, com vista para a cidade toda iluminada. 12 cadeiras ao redor, cada uma com um cartãozinho dourado com o nome das pessoas. Li cada um devagar, procurando o meu. Eduardo, Patrícia, Gabriel, Sofia, meus netos, os pais da Patrícia, os irmãos dela, os amigos dele do tênis. Todo mundo tinha lugar marcado, menos eu. Fiquei parado ali, segurando o presente que trouxe. Um relógio que escolhi com carinho, sentindo aquele frio na barriga que a gente sente quando percebe que algo está muito errado. O Eduardo chegou com a Patrícia, todo sorridente, cumprimentando os convidados que já estavam chegando. Quando me viu parado ali, meio perdido, veio até mim. E aí, pai? Gostou do lugar? Chique, né? Apontei para os cartõezinhos na mesa e perguntei baixinho onde era meu lugar. Ele olhou meio sem jeito, coçou a cabeça e foi aí que falou aquela frase que ainda ecoa na minha cabeça. Pai, senta ali na cozinha mesmo. Aqui na mesa é só para os convidados importantes. Eu que criei esse menino, que ensinei tudo que ele sabe sobre carros, que quebrei as costas para dar estudo para ele, não era importante. Mas ao invés de gritar, de fazer escândalo, eu respirei fundo e perguntei. Eduardo, você tem certeza do que acabou de falar? Ele nem olhou direito para mim. Já estava cumprimentando os sogros que chegaram. Ah, pai, você sabe como é. A Patrícia organizou tudo certinho. As famílias de cada lado, os amigos. É protocolo. Protocolo. Meu próprio filho estava me tratando como protocolo. A Patrícia se aproximou toda sorridente, de braço dado com a mãe dela. Oi, seu Roberto! Que bom que veio! O garçom já preparou um lugarzinho especial para você ali no canto, pertinho da cozinha. Vai ser mais reservado, mais quietinho para o senhor. Ela falou isso com aquele sorriso falso que eu conhecia bem. Aquele sorriso de quem está sendo educada por obrigação. A mãe dela, Dona Margarete, me cumprimentou com a ponta dos dedos, como se eu fosse contagioso. Roberto, disse ela secamente, e já se virou para falar com outra pessoa. Eu olhei ao redor e vi que todos os convidados já estavam se acomodando. O Gabriel e a Sofia, meus netos, vieram correndo me cumprimentar. Vô Roberto, que bom que você veio. Senta aqui do meu lado. O Gabriel tentou puxar uma cadeira extra para a mesa, mas a Patrícia logo interferiu. Gabriel, querido, a mesa já está certinha. O vovô vai ficar naquela mesinha especial ali. Olha que vista linda ele vai ter. Ela apontou para um cantinho próximo à entrada da cozinha, onde tinham botado uma mesinha pequena, dessas de café, com uma cadeira só. Uma cadeira de exílio. Foi quando eu comecei a entender a situação toda. Não era esquecimento, não era falta de espaço. Era proposital. Eu estava sendo posto no meu lugar, o lugar que eles achavam que eu merecia.
o mecânico aposentado, o homem das mãos calejadas, o pai que não se encaixava no novo mundo chique do filho. Senti uma raiva começar a subir pelo peito. Uma raiva que eu não sentia há muito tempo. Mas também senti uma coisa que me surpreendeu. Uma frieza. Uma calma perigosa. Como aquela que vem antes da tempestade. Enquanto isso, os garçons começaram a servir os aperitivos. Camarão, ostra, essas coisas que eu nem sabia pronunciar direito. A mesa principal estava animada. Todo mundo rindo, brindando, conversando alto. E eu ali, naquela mesinha de canto, sendo invisível. Um garçom jovem se aproximou de mim, meio sem jeito. O senhor gostaria de alguma coisa para beber? Pedi uma cerveja. Ele trouxe numa taça pequena, daquelas de degustação. Na mesa principal, estavam servindo champanhe em taças grandes, cristal legítimo. Foi nesse momento que o Eduardo se levantou para fazer o primeiro brinde. Pessoal, antes de mais nada, quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui hoje. Vocês são as pessoas mais importantes da minha vida, minha família escolhida, meus verdadeiros amigos. Ele olhou para todos na mesa, um por um, agradecendo. Os sogros, a esposa, os filhos, os cunhados, os amigos do trabalho, os vizinhos. Quando chegou no final, fez uma pausa e disse: "E claro, agradeço também ao meu pai, que está aí no cantinho dele, curtindo o ambiente. Cantinho dele. Como se eu tivesse escolhido ficar ali." Alguns risinhos saíram da mesa. Não eram risos maldosos. Eram risos de quem está se divertindo com a situação, de quem acha engraçado o velho estar no cantinho dele. O cunhado da Patrícia, um advogado metido, comentou alto o suficiente para eu ouvir. Pelo menos ele não vai falar de carburador durante o jantar. Mais risos. A própria Patrícia complementou: "Ai, é verdade. Ano passado ele explicou como trocar óleo para o meu pai durante o jantar de Natal." Gargalhada geral. Eu fiquei ali, ouvindo cada risada, cada comentário, cada piada às minhas custas. Eles estavam se divertindo comigo. Eu era o entretenimento deles. O personagem folclórico da família. O mecânico deslocado no meio dos doutores. E o pior de tudo, meu próprio filho estava permitindo aquilo. Mais que isso, estava participando. Quando alguém perguntou onde eu estava trabalhando agora, ele respondeu: "Ah, ele ainda mexe com carros de vez em quando, né, pai? Faz uns bicos aí, conserta umas carroças." Carroças. Ele chamou os carros dos meus clientes de carroças. O jantar foi servido. Na mesa principal, um banquete. Salmão grelhado, risoto de cogumelos, sobremesas francesas. Para mim trouxeram um prato comercial. Arroz, feijão, bife e batata frita. O mesmo prato que eu podia comer em qualquer botequim da vida por R$20. Enquanto isso, ouvia fragmentos da conversa da mesa principal. Negócios, viagens internacionais, escolas caras para os netos, investimentos. Um mundo do qual eu era peça decorativa, presente mas irrelevante. Foi quando a Sofia, minha netinha, se levantou da mesa e veio até mim. "Vô, por que você está sentado sozinho? Vem sentar com a gente." A inocência dela me partiu o coração. Antes que eu pudesse responder, a Patrícia já estava ali, puxando a menina pelo braço. "Sofia, deixa o vovô quieto. Ele está bem ali, pertinho da gente. Volta para a mesa. Vamos cantar parabéns daqui a pouco." A menina me olhou com aqueles olhos grandes, confusa, mas obedeceu à mãe. E foi nesse momento, vendo minha neta sendo afastada de mim, ouvindo mais uma rodada de risadas da mesa principal, sentindo o gosto amargo daquela cerveja servida em copo de cafezinho, que eu tomei uma decisão. Uma decisão que mudaria aquela noite, e talvez mudasse para sempre a relação da nossa família. Peguei o celular, abri o aplicativo do banco e comecei a digitar. Não iam me humilhar assim. Não na minha cara. Não com o meu dinheiro. Enquanto eles cantavam parabéns na mesa principal, eu estava ali no meu cantinho fazendo uma coisa que nunca imaginei que faria na vida. Cancelando o pagamento de R$6.000 que tinha feito 2 dias antes. O aplicativo do banco estava aberto na minha mão, e eu olhava aquela tela azul brilhante com os dedos tremendo. Não de medo, mas de raiva contida. 40 anos criando esse menino, ensinando valores,
mostrando o que é caráter, e agora ele estava ali, cortando um bolo de R$ 300 enquanto eu comia um prato feito que custava menos que o guardanapo dele. O bolo chegou à mesa toda iluminado, cheio de velas caras, daquelas que não derretem. Fotógrafo profissional clicando de todos os ângulos, o Eduardo posando com a família, abraçado na Patrícia e nos filhos, os sogros do lado, todo mundo sorrindo para a posteridade. Eu não estava em nenhuma foto. Era como se eu não existisse naquela festa que eu mesmo paguei. Quando perguntaram se eu queria estar nas fotos, o Eduardo acenou de longe. Pai, depois a gente tira uma ali no cantinho mais à vontade. Cantinho. Sempre o cantinho. Foi quando ouvi uma conversa que me fez engolir seco. O cunhado da Patrícia, aquele advogado metido, estava explicando para a mesa toda como tinha sido esperto. Vocês sabem como o Roberto pagou isso aqui? O Eduardo me contou que pediu para o pai bancar a taxa de reserva. O velho achou que era só isso, mas na verdade bancou o jantar inteiro. Risada geral. Genial, né? O mecânico pagando o jantar de doutor. Mais risadas. E o Eduardo, meu próprio filho, estava rindo junto. Nesse momento eu entendi tudo. Não tinha taxa de reserva nenhuma. Era tudo mentira. Meu filho tinha me enganado para eu pagar a festa dele, e agora estava contando a piada para os amigos. Eu era o otário da história, o pai trouxa que caiu no golpe do próprio filho. Senti meu rosto esquentar, mas não de vergonha, de indignação, de uma raiva fria e calculada que eu não sabia que tinha dentro de mim. O garçom passou perto da minha mesa balançando a cabeça, claramente constrangido com a situação. Era um rapaz novo, uns 20 e poucos anos, e eu percebi que ele estava incomodado. Chamei ele discretamente. Filho, posso fazer uma pergunta? Ele se aproximou. Me fala uma coisa, quem é que paga essa festa hoje? Ele olhou para o lado, meio sem jeito. Olha, senhor, não sei se posso falar, insisti. Pode falar, meu filho, não vai dar problema para você. Ele suspirou. A conta está no nome do senhor. Roberto Silva. Foi o senhor que fez a reserva e garantiu o pagamento. Agradeci e ele se afastou, claramente perturbado com aquela situação estranha. Então, o Eduardo se levantou para fazer outro brinde, mais longo dessa vez. Pessoal, quero aproveitar esse momento especial para falar um pouco sobre família, sobre conquistas, sobre como a vida nos ensina a evoluir. Ele estava claramente já meio alegre com o champanhe caro. Vocês sabem, eu venho de origem humilde. Meu pai ali sempre trabalhou com as mãos, sempre foi uma pessoa simples. E eu tenho orgulho disso. Mas também tenho orgulho de ter conseguido dar um passo além, de ter construído algo maior, de poder oferecer para os meus filhos o que eu não tive. Palmas da mesa. Hoje, olhando para vocês, minha nova família, meus verdadeiros parceiros de vida, eu vejo que soube escolher bem as pessoas que quero por perto. Nova família, verdadeiros parceiros. As palavras ecoavam na minha cabeça como tiros. Eu não era da nova família dele. Eu era o passado, o peso morto, a lembrança inconveniente de onde ele veio. O pior é que eu via os meus netos ali, o Gabriel e a Sofia, absorvendo tudo aquilo, aprendendo que o avô era menos importante, que mecânico vale menos que doutor, que dinheiro vale mais que sangue. Foi quando tomei a decisão definitiva. Abri o aplicativo do banco e fui direto na opção Cancelar pagamento. A tela me pediu confirmação. Tem certeza que deseja cancelar o pagamento de R$ 6.000 para a Vila Sunset Restaurante? Cliquei em sim. Nova tela. Motivo do cancelamento. Selecionei Serviço não prestado conforme contratado. Confirmação final. Pagamento cancelado com sucesso. O estabelecimento será notificado em até 30 minutos. 30 minutos. Tempo suficiente para eles terminarem de cantar meus louvores. Levantei da minha mesinha de canto, peguei o presente que trouxe, aquele relógio que escolhi com tanto carinho, e caminhei até a mesa principal. O Eduardo estava cortando o bolo, distribuindo os pedaços em pratinhos de porcelana. Quando me viu chegando, sorriu daquele jeito meio condescendente. Ô, papai, vem cá, guardei um pedaço para você. Você quer levar para casa ou prefere comer ali na sua mesinha? Coloquei o presente na mesa, na frente dele. Eduardo, esse é seu presente de aniversário. Um relógio que escolhi especialmente para você. Ele parou de cortar o bolo, pegou a caixinha, abriu na frente de todo mundo. Nossa, pai, que bonito. Obrigado. Mas eu vi no olhar dele que ele achou simples demais.
Barato demais para o novo padrão de vida dele. Agora eu vou embora, falei calmamente. Vocês curtam bem a festa. O Eduardo fez uma cara surpresa. Como assim, pai? A festa está só começando. Fica mais um pouco. A Patrícia complementou com aquele sorriso falso. É verdade, seu Roberto. Ainda tem a sobremesa, o café. Eu olhei bem nos olhos do meu filho e falei baixo, só para ele ouvir. Eduardo, você tem certeza que quer que eu fique? Porque da forma como vocês me trataram hoje, acho melhor eu sair mesmo. Deixar vocês à vontade com os convidados importantes. Ele riu, achou que eu estava fazendo drama. Ah, pai, não fica assim. Você sabe que o senhor é sempre bem-vindo. É só que hoje é um dia especial, né? Dia de comemorar com a família mais próxima. Família mais próxima. Eu, que o criei sozinho depois que a mãe dele morreu, não era família próxima. Tudo bem, filho. Divirtam-se. Me despedi dos meus netos com um beijo, ignorei completamente a Patrícia e os sogros dela, e me dirigi para a saída. No elevador, descendo os 12 andares, eu sentia uma mistura estranha de tristeza e satisfação. Tristeza pela decepção, pela descoberta de que meu filho tinha virado uma pessoa que eu não reconhecia. Mas satisfação porque, pela primeira vez em muito tempo, eu tinha me respeitado. Não tinha engolido sapo. Não tinha ficado quieto no meu cantinho sendo motivo de piada. E o melhor ainda estava por vir. Em 23 minutos, o gerente do restaurante ia descobrir que a festa de R$6.000 não tinha mais pagamento garantido. Capítulo 4. Eu estava no estacionamento do prédio, sentado no meu Corsa velho, quando o celular do Eduardo tocou pela primeira vez. Eram 22h47. Eu sabia exatamente o que estava acontecendo lá em cima. O gerente do restaurante tinha acabado de receber a notificação do cancelamento do pagamento e estava subindo no 12º andar para resolver a situação. Não atendi a ligação. Deixei tocar até cair na caixa postal. Queria que ele sentisse o gostinho da desespero antes de conversarmos. 2 semanas antes daquela noite maldita, eu estava na minha oficina improvisada na garagem de casa, consertando o motor de uma Brasília 77, quando o Eduardo apareceu com aquela proposta. Pai, tenho uma ideia incrível para o meu aniversário. Vou fazer 40 anos. É uma data especial, né? Pensei em reunir as pessoas mais importantes da minha vida num lugar especial. Ele estava todo animado, andando de um lado para o outro da garagem, gesticulando muito. Reservei o Villa Sunset, aquele restaurante na cobertura do edifício Mirante. O senhor sempre falou que queria conhecer um lugar desses, né? Eu parei o que estava fazendo e prestei atenção. Meu filho raramente me procurava para conversar sobre alguma coisa além de dinheiro ou problemas com carro. É verdade, filho. Sempre tive curiosidade de saber como é a vida dos ricos. Respondi, limpando as mãos no pano sujo de graxa. Então, pai, aqui está a oportunidade. Vamos comemorar juntos, em grande estilo. Ele fez uma pausa dramática e continuou. Só que tem um probleminha. O restaurante cobra uma taxa de reserva bem salgada. São R$500 por pessoa só para garantir a mesa. E eu convidei umas 12 pessoas. R$6.000. Era dinheiro pra caramba pra mim, que vivia da aposentadoria de R$1.200, mais uns bicos de mecânico que me rendiam no máximo R$800 por mês. Mas era meu filho. Eram os 40 anos dele. E ele tinha falado que era para comemorarmos juntos. Tudo bem, Eduardo. Vou fazer um esforço. Afinal, não é todo dia que meu filho faz 40 anos. Ele me abraçou apertado, coisa que não fazia há anos. Obrigado, pai. O senhor vai ver como vai ser especial, uma noite inesquecível. Inesquecível mesmo tinha sido, mas não pelos motivos que eu imaginava. O celular tocou de novo. Dessa vez, atendia. Alô? Pai, onde é que o senhor está? Aconteceu uma coisa horrível aqui. A voz do Eduardo estava desesperada, ofegante. Calma, filho. O que foi? O gerente do restaurante veio aqui dizendo que o pagamento foi cancelado, que não tem garantia nenhuma na mesa. Ele está ameaçando chamar a polícia se a gente não resolver isso agora. Fiz uma pausa longa antes de responder, ouvindo o barulho de fundo da confusão lá em cima. Eduardo, você tem certeza de que é comigo que você quer falar sobre isso? Como assim, pai? Claro que é com o senhor. O senhor que fez o pagamento? Alguma coisa deu errado no seu cartão, no seu banco, sei lá. Ele estava claramente entrando em pânico. Não deu errado nada, Eduardo.
Eu cancelei o pagamento. Silêncio total do outro lado da linha. Dava para ouvir o eco da festa lá em cima, mas o Eduardo tinha ficado mudo. Cancelou? Como assim cancelou? Cancelei porque descobri que o senhor me enganou. Não tinha taxa de reserva nenhuma. Eu paguei o jantar inteiro e ainda fui tratado que nem um mendigo pedindo esmola. Pai, pelo amor de Deus, não é hora de discutir isso. Tem um monte de gente aqui, meus amigos. Minha família. Eles vão pensar que eu sou um caloteiro. A voz dele estava tremendo. Família? Eu ri com deboche. Eduardo, sua família está toda aí na mesa. Eu sou só o mecânico que bancou a festa, lembra? O convidado do cantinho, aquele que não é importante o suficiente para sentar na mesa que ele mesmo pagou. Pai, por favor, a gente resolve isso depois. Agora eu preciso que o senhor faça o pagamento de novo. Urgente. Desliguei na cara dele. Não ia ser tão fácil assim. Eu tinha passado 40 anos da minha vida criando aquele menino, ensinando valores, mostrando o que é caráter, e agora ele queria que eu engolisse a humilhação e ainda pagasse a conta? Nem pensar. O telefone tocou de novo imediatamente. Não atendi. Tocou mais 3 vezes seguidas. Na 5ª ligação, atendi. Alô? Pai, não desliga, pelo amor de Deus! Ele estava gritando. O gerente disse que se não resolver em 10 minutos, ele chama a polícia. Meus sogros estão aqui, meus amigos do trabalho, meus clientes. Isso vai virar um escândalo. Eduardo, me responde uma coisa. Minha voz estava calma, perigosamente calma. Quando você planejou essa festa, quando você escolheu os convidados, quando você organizou os lugares na mesa, em algum momento passou pela sua cabeça que seu pai, que ia pagar a festa toda, merecia um lugar à mesa? Silêncio. Eduardo, você está aí? Pai, a Patrícia que organizou os lugares, ela pensou que o senhor ia preferir um lugar mais reservado. Mais reservado? Eduardo, me botaram numa mesa de café ao lado da cozinha. Me trataram que nem empregado na minha própria festa. E você ainda riu das piadas dos seus amigos sobre mim. Pai, eu sei que a gente errou, mas agora não é hora. Não é hora de quê? De ter dignidade? De exigir respeito? Eduardo, você me fez de otário na frente da sua mulher, dos seus filhos, dos seus amigos. Me usou para pagar uma conta de R$6.000 e ainda me humilhou. Dava para ouvir vozes exaltadas lá em cima. O gerente falando alto, a Patrícia chorando. O senhor está fazendo isso por vingança? Não, Eduardo. Estou fazendo isso por justiça, por autorrespeito, por dignidade. Tá bom, pai. Eu assumo que a gente errou, que a gente te tratou mal, mas resolve isso agora, pelo menos pelos seus netos. Eles estão vendo tudo isso. Foi aí que ele tocou no ponto sensível. Meus netos. O Gabriel e a Sofia, vendo o avô sendo chamado de caloteiro, vendo a confusão, o escândalo. Eduardo, seus filhos estão vendo muito mais que isso. Eles estão vendo como vocês tratam o avô. Estão aprendendo que dinheiro vale mais que respeito, que posição social vale mais que sangue. E isso é culpa sua, não minha. O telefone ficou mudo por uns segundos. Quando ele falou de novo, a voz estava diferente, mais baixa, quase sussurrando. Pai, eu preciso de ajuda. Eu não tenho R$6.000 aqui. Meu cartão não tem limite para isso. Se o senhor não resolver, eu vou ser preso por estelionato na frente dos meus filhos. Senti uma pontada no peito. Por mais magoado que eu estivesse, ele ainda era meu filho. Eduardo, você quer mesmo minha ajuda? Quero, pai. Eu quero. Então você sobe no restaurante, pega um microfone e pede desculpa para mim na frente de todo mundo. Explica que eu paguei a festa toda, que vocês me trataram mal e que você errou. Pai, não terminei. Depois você vai sentar os seus filhos e explicar para eles quem é o avô Roberto. Vai contar como eu criei você sozinho depois que sua mãe morreu. Como eu trabalhei dobrado para pagar seus estudos. Como eu emprestei. Não. Como eu dei o dinheiro para você montar sua primeira empresa. E vai explicar para eles que desrespeitar o avô é desrespeitar toda a história da família. E depois disso o senhor volta e resolve o pagamento? Ele estava claramente desesperado. Depois disso a gente vê. Depende do tanto de sinceridade que eu ver no seu pedido de desculpas. Desliguei de novo e fiquei esperando no carro. 5 minutos depois, meu celular tocou. Era o Gabriel, meu neto mais velho. Vô, papai quer falar com o senhor lá em cima. O que ele quer, meu neto? Ele está chorando, vô.
Ele falou que errou com o Senhor, que quer pedir desculpa na frente de todo mundo. Chorando. Eduardo chorando. Não via meu filho chorar desde o dia do enterro da mãe dele, 22 anos atrás. Gabriel, me fala uma coisa. Como você está se sentindo com tudo isso? Confuso, vô. Eu não entendi por que botaram o senhor numa mesa pequena. Não entendi por que o senhor não podia sentar com a gente. Meu neto de 14 anos tinha entendido tudo. E o que você acha que o vovô deve fazer? Eu acho que o papai tem que pedir desculpa pro senhor. E eu acho que da próxima vez a gente tem que sentar todo mundo junto. Que nem família de verdade. Família de verdade. Meu neto tinha resumido tudo numa frase simples. Gabriel, fala pro seu pai que eu vou subir. Mas só se ele fizer o que conversamos. Ele vai fazer, vô. Ele está muito arrependido. Desliguei e fiquei mais alguns minutos no carro, organizando os pensamentos. Não ia ser fácil voltar lá para cima, enfrentar todos aqueles olhares, ouvir o que tinham para falar. Mas talvez fosse a única chance de recuperar o respeito na minha própria família. E talvez fosse a única chance de ensinar para os meus netos o que significa dignidade. Quando voltei para o restaurante, a cena era de velório. O salão, que antes estava cheio de risadas e conversas animadas, agora parecia um tribunal. Os convidados sussurravam entre si, claramente constrangidos. Alguns já tinham ido embora. O gerente, um homem de uns 50 anos de terno azul marinho, estava numa mesa ao canto conversando baixo com alguém no telefone, provavelmente com o dono do estabelecimento. E o Eduardo estava sentado numa cadeira próxima ao banheiro, com a cabeça entre as mãos, as costas curvadas como um homem derrotado. Quando me viu entrando, ele se levantou num pulo. Os olhos estavam vermelhos, a camisa social amarrotada, o cabelo bagunçado. Pai. Ele veio na minha direção, mas eu levantei a mão pedindo para ele parar. Primeiro as coisas primeiro, Eduardo. Cadê aquele microfone que vocês usaram para cantar parabéns? Ele olhou ao redor, meio perdido, até que o garçom jovem, o mesmo que tinha me atendido no cantinho, apareceu com um microfone sem fio. O rapaz me entregou o aparelho com um olhar de quem entendia exatamente o que estava acontecendo. Pessoal, comecei, e minha voz ecoou pelo salão inteiro. As conversas pararam na hora. Todos os olhos se voltaram para mim. A Patrícia estava pálida, sentada na mesa principal ao lado dos pais dela, que me encaravam com uma mistura de curiosidade e desprezo. Sei que vocês devem estar se perguntando o que está acontecendo aqui. Por que a polícia quase foi chamada? Por que tem essa confusão toda numa festa de aniversário? Fiz uma pausa e olhei diretamente para o Eduardo. Meu filho vai explicar para vocês. Eduardo pegou o microfone com a mão tremendo. Eu preciso pedir desculpas para vocês. E principalmente para o meu pai. A voz dele saiu baixa, engasgada. O que aconteceu aqui hoje foi uma injustiça muito grande da minha parte. Ele olhou para a mesa principal, onde estavam os sogros, a esposa, os filhos. Eu menti para o meu pai. Disse para ele que o restaurante cobrava uma taxa de reserva de R$ 500 por pessoa. Não cobrava. Eu pedi para ele pagar a festa inteira R$ 6.000 e menti sobre o motivo. Um murmúrio percorreu o salão. Alguns convidados se entreolharam, claramente surpresos. O cunhado da Patrícia, aquele advogado metido que tinha feito piada comigo mais cedo, estava com cara de quem tinha engolido um sapo. E não foi só isso, continuou o Eduardo, a voz ficando mais firme. Quando ele chegou aqui, não tinha lugar para ele na mesa. A mesa que ele pagou. Botamos ele numa mesinha de canto perto da cozinha como se ele não fosse importante. A Sofia, minha netinha, começou a chorar baixinho. O Gabriel passou o braço ao redor da irmã, os dois claramente constrangidos com a situação. Meu pai, continuou o Eduardo, trabalhou a vida inteira como mecânico. Criou a mim e meu irmão sozinho depois que minha mãe morreu. Pagou meus estudos, me deu dinheiro para montar minha primeira empresa. Nunca me cobrou nada de volta. E hoje, no dia que eu completo 40 anos, eu retribuí toda essa dedicação tratando ele como se fosse um estranho. As lágrimas começaram a descer pelo rosto dele. Pior que isso, eu permiti que meus amigos fizessem piada com ele. Eu ri junto. Eu chamei os carros dos clientes dele de carroças. Eu disse que ele estava no cantinho dele, como se fosse normal um pai ficar isolado na festa que ele mesmo pagou. Ele olhou diretamente para mim. Pai, eu peço desculpa.
Na frente de todo mundo, eu assumo que errei, que fui ingrato, desrespeitoso e desonesto. O silêncio no salão era sepulcral. Até os garçons tinham parado de trabalhar para ouvir. Peguei o microfone de volta. Eduardo, agradeço o pedido de desculpas, mas tem uma coisa que você esqueceu de falar. Ele me olhou confuso. Conta para todo mundo como você conseguiu montar sua concessionária. De onde veio o dinheiro para começar? Ele engoliu seco. Pai, isso é necessário? É, filho. É muito necessário. Eduardo respirou fundo antes de continuar. Em 2010, quando eu tinha 27 anos, eu tinha um sonho de abrir uma loja de carros usados. Mas eu não tinha capital para começar. Fui no banco, não consegui empréstimo. Fui em financeiras, a taxa de juros era impagável. Ele olhou para o chão. Foi quando meu pai decidiu vender a oficina dele. A oficina que ele construiu durante 20 anos. Tijolo por tijolo, cliente por cliente. Ele vendeu tudo e me deu 50 mil reais para eu começar. Agora quem estava surpresa era a Patrícia. Ela claramente não sabia dessa parte da história. 50 mil reais em 2010 era muito dinheiro. Continuei no microfone. Era o patrimônio de uma vida inteira de trabalho. E eu não emprestei para o Eduardo. Eu dei. Porque pai não empresta para o filho. Pai investe no futuro do filho. Olhei para a mesa principal. Foi com esse dinheiro que começou tudo. A primeira loja, depois a segunda, depois a concessionária de carros importados. O Eduardo estava chorando abertamente agora. É verdade. Tudo que eu tenho hoje começou com o sacrifício do meu pai. E eu me esqueci disso. Me esqueci de onde vim, me esqueci de quem me ajudou a chegar onde cheguei. Ele se virou para Patrícia. E eu deixei que outras pessoas me fizessem esquecer. Deixei que a vergonha das minhas origens fosse maior que a gratidão pelo caminho que percorri. Foi quando a coisa mais inesperada aconteceu. A dona Margarete, mãe da Patrícia, aquela que tinha me cumprimentado com a ponta dos dedos, se levantou e veio na minha direção. Senhor Roberto, disse ela, a voz firme, mas respeitosa. Eu devo um pedido de desculpas ao senhor também. Eu julguei o senhor pela aparência, pela profissão, pela classe social. E isso foi muito errado da minha parte. Ela estendeu a mão direita para mim. O senhor é um homem de caráter, e eu deveria ter reconhecido isso desde o primeiro dia. Apertei a mão dela, surpreso com a atitude. Obrigado, dona Margarete. Mas a senhora não precisa se desculpar. A senhora sempre foi educada comigo. Educada por obrigação. Ela corrigiu. Não por respeito genuíno. E isso precisa mudar. Ela se virou para a filha. Patrícia, acho que a gente tem muito o que conversar em casa. O Gabriel se levantou da mesa e veio correndo na minha direção. Vô, me desculpa. Eu não sabia que tinham tratado o senhor mal. Se eu soubesse, tinha saído da mesa e ido sentar com o senhor. Abracei meu neto, sentindo o cheiro do gel no cabelo dele, a força dos braços magros me apertando. Gabriel, você não tem culpa de nada. Você ainda é criança. Mas eu não sou mais criança para algumas coisas, vô. Eu vejo quando algo está errado. E estava muito errado. A Sofia veio logo atrás, chorando. Vô Roberto, eu queria sentar do seu lado, mas a mamãe não deixou. Peguei ela no colo, mesmo com meus 68 anos e as costas doloridas. Princesa, não chora não. O vovô não está bravo com você. Mas eu estou brava com a mamãe. Ela foi feia com o vovô. Do alto dos seus 10 anos, minha neta tinha uma indignação pura que me emocionou mais que qualquer pedido de desculpas. O gerente se aproximou, claramente aliviado com a resolução da situação. Senhor Roberto, sobre o pagamento, pode deixar que eu resolvo, respondi. Peguei o celular, abri o aplicativo do banco novamente e refiz o pagamento de 6 mil reais. Pronto, está pago. Ele sorriu e se afastou, provavelmente pensando que aquela tinha sido a noite mais estranha da carreira dele. Mas eu ainda não tinha terminado. Ainda tinha uma lição para ensinar. Agora, antes de a gente sentar para terminar essa festa, anunciei ainda no microfone. Eu quero contar uma história para os meus netos. Uma história que o pai deles talvez tenha esquecido. Fiz sinal para o Gabriel e para Sofia se sentarem nas cadeiras mais próximas. A Patrícia estava claramente desconfortável, mexendo nervosamente na pulseira cara que usava, mas não disse nada. Os outros convidados permaneceram em silêncio, alguns curiosos, outros constrangidos, mas todos atentos. Gabriel, Sofia,
Vocês sabem onde o vovô nasceu? O Gabriel balançou a cabeça. A Sofia respondeu baixinho. Na cidade do lado? Sorri para ela. Não, princesa. Vovô nasceu numa cidadezinha chamada Limeira, interior de São Paulo. Numa casa de 2 cômodos, sem banheiro dentro, sem água encanada. Meu pai, bisavô de vocês, trabalhava numa fazenda de café, ganhava uma miséria por mês. Olhei pro Eduardo, que estava encostado na parede, braços cruzados, ouvindo em silêncio. Quando eu tinha 8 anos, a idade da Sofia, meu pai morreu num acidente na fazenda. Um trator virou em cima dele. A Sofia arregalou os olhos, assustada. Minha mãe, a bisavó de vocês, ficou viúva com 3 filhos para criar sozinha. Não tinha aposentadoria, não tinha seguro, não tinha nada. Sabe o que ela fez para sustentar a gente? Lavava roupa para os outros na beira do rio. Passava ferro com ferro de brasa. Costurava até altas horas da madrugada. O Gabriel perguntou. E a escola, vô? Ah, meu neto, escola era luxo que a gente não podia se dar. Eu estudei até a 4ª série, depois tive que trabalhar. Com 10 anos eu já catava milho na roça. Com 12 já ajudava na oficina do seu Antônio, um italiano que consertava bicicleta e algum motor de vez em quando. Fiz uma pausa, deixando eles absorverem a informação. Mas sabe o que minha mãe sempre falava? Roberto, você pode ser pobre, mas nunca pode ser sem vergonha. Pode não ter estudo, mas tem que ter caráter. Algumas pessoas na mesa principal trocaram olhares. O cunhado da Patrícia, que tinha feito piada comigo mais cedo, estava olhando para o chão. Quando eu fiz 18 anos, continuei, resolvi vir para Campinas tentar a vida. Cheguei aqui com a roupa do corpo e 20 cruzeiros no bolso. Dormi 3 noites na rodoviária até conseguir um emprego numa oficina pequena no bairro do Cambuí. O dono, seu Valdir, era um homem bom que me deu uma chance. Trabalhei 10 anos para esse homem, aprendendo tudo sobre motor, sobre carros, sobre atendimento ao cliente. Quando ele se aposentou, em 1985, ele me vendeu a oficina por um preço que eu podia pagar, parcelado em 5 anos. Olhei diretamente para o Eduardo. Foi nessa oficina que eu conheci a vovó Carmen, mãe do pai de vocês. Ela levou o Fusca dela para trocar o óleo e ficamos conversando. 6 meses depois estávamos casados. A Sofia perguntou, vô, por que a vovó morreu? Era sempre difícil falar sobre a Carmen. Princesa, a vovó ficou doente quando o papai de vocês tinha 17 anos. Câncer no peito. Naquela época não tinha os tratamentos que tem hoje. Senti a voz embargando. Ela ficou 2 anos lutando contra a doença. Eu vendia tudo o que podia para pagar os médicos particulares, os remédios caros. Vendi meu carro, peguei empréstimo no banco, até a aliança de casamento eu vendi. O Eduardo se aproximou devagar, os olhos marejados. Pai, o senhor nunca me contou que vendeu a aliança. Eduardo, tem muita coisa que eu nunca contei para você, porque filho não precisa carregar o peso das dificuldades do pai. Me voltei para os netos. Nos últimos 6 meses de vida da vovó, eu fechei a oficina às 2 da tarde todos os dias para ficar com ela no hospital. Perdi muito cliente, muito dinheiro, mas não me arrependo de 1 minuto. Quando ela morreu, em março de 1998, eu fiquei sozinho com o pai de vocês. Ele estava no 2º ano do ensino médio, tinha acabado de fazer 18 anos. Podia ter saído de casa, seguido a vida dele, mas ficou. E eu prometi para a vovó no último dia que conversei com ela que ia dar para o Eduardo tudo o que ela queria que ele tivesse. Estudo bom, uma profissão digna, uma vida melhor que a nossa. Gabriel perguntou, e o senhor conseguiu, vô? Consegui, meu neto. Paguei curso pré-vestibular, faculdade particular de administração, curso de inglês. Quando ele quis fazer mestrado, paguei também. Quando ele arrumou a primeira namorada séria e queria impressionar, dei dinheiro para ele levar ela em restaurante chique. Quando ele casou com a mãe de vocês, paguei metade da festa de casamento. A Patrícia estava claramente constrangida. Ela obviamente não sabia de metade dessas coisas. Em 2010, quando o pai de vocês quis abrir a própria empresa, eu vendi minha oficina. Aquela oficina que era minha vida, meu orgulho, o trabalho de 25 anos. Vendi e dei o dinheiro para ele. Olhei para o Eduardo, que agora chorava abertamente. Vocês querem saber por quê? Porque quando você ama alguém, você faz sacrifícios.
Quando você acredita no potencial de uma pessoa, você investe nela. Mas tem uma coisa, continuei, que dinheiro nenhum compra, que sacrifício nenhum garante. E essa coisa se chama gratidão. O salão estava em silêncio absoluto. Gratidão não é só dizer obrigado uma vez por ano no Dia dos Pais. Gratidão é lembrar de onde você veio. É honrar quem te ajudou a chegar onde você está. É nunca ter vergonha das suas origens. A Sofia levantou da cadeira e veio me abraçar. Vô, eu nunca vou ter vergonha do senhor. O Gabriel se aproximou também. Eu também não, vô. Eu tenho orgulho de ser neto do senhor. Senti meu coração se enchendo de uma emoção que eu não sentia há muito tempo. Obrigado, meus netos. Vocês são minha maior riqueza. Foi quando uma coisa inesperada aconteceu. O garçom jovem que tinha me atendido mais cedo se aproximou com o microfone. Com licença, senhor Roberto. Posso falar alguma coisa? Olhei para ele surpreso. Claro, meu filho. Ele pegou o microfone com as mãos tremendo. Eu queria pedir desculpa também. Quando o senhor chegou aqui hoje, eu pensei que o senhor estava no lugar errado. Pensei que era algum engano. Não foi só isso, continuou o rapaz. Quando trouxeram aquela mesinha pequena para colocar o senhor no canto, eu achei que era normal, que pessoas como o senhor ficavam mesmo separadas. E isso estava muito errado. Ele olhou ao redor do salão. Meu pai também é mecânico. Trabalha numa oficina pequena na periferia de Campinas. E se um dia ele vier me visitar no meu trabalho, eu quero que ele seja tratado com o mesmo respeito que qualquer outra pessoa. Porque ele vale tanto quanto qualquer um. Fiquei emocionado com as palavras do menino. Qual é seu nome, filho? Carlos, senhor. Carlos Alberto. Carlos, muito obrigado. E pode ter certeza que seu pai fica orgulhoso de ver o homem que você se tornou. Ele sorriu, entregou o microfone de volta e voltou para o trabalho, claramente emocionado. O Eduardo se aproximou devagar. Pai, posso falar? Assenti. Ele pegou o microfone mais uma vez. Pessoal, antes da gente terminar essa noite, eu quero fazer uma coisa que deveria ter feito há muito tempo. Ele respirou fundo. Pai, o senhor quer sentar na mesa principal, no lugar que sempre deveria ter sido seu? Olhei para a mesa, onde ainda havia uma cadeira vazia. A cadeira que provavelmente era de algum convidado que já tinha ido embora. Eduardo, tem certeza? Tenho, pai. E não é só hoje. De agora em diante, em qualquer festa da nossa família, o primeiro lugar que vai ser reservado é o do senhor. Ele olhou para Patrícia, que acenou concordando. E eu quero que meus filhos aprendam uma coisa. Nunca esqueçam de quem abriu as portas para vocês chegarem onde vocês chegaram. Caminhei até a mesa principal e me sentei na cadeira que o Eduardo estava oferecendo. Era estranha a sensação de estar ali, no centro, sendo tratado como parte importante da família. O Gabriel se sentou do meu lado direito, a Sofia do meu lado esquerdo. Pela primeira vez naquela noite, eu me senti em casa. Mas ainda não tinha terminado. Ainda tinha uma última lição para dar. Quando me sentei na mesa principal, algo mudou no ar do restaurante. Os garçons, que antes me serviam como se estivessem fazendo um favor, agora vinham até mim com respeito genuíno. O maître se aproximou e perguntou se eu gostaria de experimentar o vinho especial da casa. É um Bordeaux de 2015, senhor Roberto. Uma garrafa que reservamos para ocasiões muito especiais. Aceitei, mais pela simbologia do que pelo gosto. Era a primeira vez na noite que alguém me oferecia algo de primeira qualidade. Enquanto provava o vinho, e admito que era bem melhor que as cervejas que eu bebia no botequim perto de casa, observei os rostos ao redor da mesa. A Patrícia estava diferente, mais respeitosa, evitando aquele sorriso condescendente que usava comigo. Os pais dela conversavam entre si em tom baixo, claramente repensando suas primeiras impressões sobre mim. Os amigos do Eduardo, que antes faziam piadinhas, agora me olhavam com uma mistura de curiosidade e respeito. Mas foi olhando para o meu neto Gabriel que eu tive uma realização importante. O menino estava me observando com uma expressão que eu não via há muito tempo. Admiração pura. Não a admiração forçada de quem está sendo educado, mas o respeito genuíno de quem acabou de descobrir a verdadeira história de alguém. Vô, ele disse baixinho só para eu ouvir. O senhor é muito mais corajoso do que eu imaginava. Por que você diz isso, Gabriel? Porque o senhor não deixou barato. Se fosse eu, talvez tivesse ficado quieto no cantinho, com vergonha de causar confusão. Peguei na mão do meu neto.
Aquelas mãos macias de quem ainda não conheceu o trabalho pesado. Gabriel, deixa eu te explicar uma coisa importante sobre dignidade. Dignidade não é sobre causar confusão ou não causar. É sobre saber o seu valor e não deixar ninguém te tratar por menos do que você vale. Foi quando percebi que toda a mesa estava ouvindo nossa conversa. Existe uma diferença, continuei, agora falando para todos, entre ser humilde e ser humilhado. Humildade é reconhecer seus defeitos, é não se achar melhor que ninguém, é tratar todo mundo com respeito independente de posição social. Mas ser humilhado é diferente. É quando alguém te trata mal de propósito, quando alguém tenta te fazer sentir pequeno para se sentir grande. O Eduardo estava ouvindo atentamente, como se estivesse numa aula. O que aconteceu aqui hoje, prossegui, não foi um mal-entendido. Foi uma humilhação consciente. Vocês me botaram no cantinho não por acaso, mas porque decidiram que aquele era o meu lugar. Me trataram como se eu fosse um peso, um incômodo, alguém que estava ali por caridade. Olhei diretamente para o meu filho. E o pior de tudo é que essa humilhação veio da pessoa que eu mais amo no mundo. A Sofia, que tinha ficado quieta até então, perguntou: Vô, mas agora está tudo bem, né? Papai pediu desculpa. A gente está junto na mesa. Sorri para minha neta, mas sabia que ela ainda não entendia a complexidade da situação. Princesa, o pedido de desculpas do papai foi importante. Muito importante. Mas algumas coisas, quando quebram, deixam cicatrizes. Acariciei o cabelo dela. Não quer dizer que não posso perdoar. Quer dizer que nunca vou esquecer. Foi nesse momento que decidi contar a parte mais difícil da história. Vocês querem saber o que mais me doeu hoje? Não foi a mesinha no canto. Não foram as piadas. Foi perceber que meu filho tinha vergonha de mim. O Eduardo fez menção de interromper, mas eu pedi silêncio com a mão. Eduardo, quando você me apresentou para os seus amigos como aquele que ainda mexe com carros de vez em quando você riu das piadas sobre carburador e carroças, você não estava só sendo mal educado. Você estava negando sua própria história. Porque eu não sou só um mecânico aposentado que faz uns bicos. Eu sou o homem que te criou sozinho durante os anos mais difíceis da sua vida. Eu sou o homem que abriu mão dos próprios sonhos para realizar os seus. Eu sou o homem que vendeu seu patrimônio de uma vida inteira para você ter a chance de construir o seu. Minha voz estava firme, sem raiva, apenas com a autoridade de quem estava falando a verdade. E quando você tem vergonha de quem eu sou, você está tendo vergonha de metade da sua própria essência. O silêncio na mesa era profundo. Até os garçons tinham parado de trabalhar próximo à nossa mesa. Pai, disse o Eduardo, a voz embargada, eu nunca tive vergonha do senhor. Eu só... Só o quê, Eduardo? Só queria que meus amigos vissem que eu tinha conseguido subir na vida. Que eu não era mais o filho do mecânico, sabe? Que eu tinha virado alguém importante. Balancei a cabeça, triste. Eduardo, você pode ser presidente da República, que ainda vai ser filho do mecânico. E isso não é defeito. É história, é raiz, é fundação. Foi quando a coisa mais surpreendente da noite aconteceu. O pai da Patrícia, Dr. Henrique, um homem que eu sabia ser advogado bem-sucedido e que nunca tinha dirigido mais que 2 palavras para mim, se levantou e pediu para falar. Senhor Roberto, posso contar uma história? Fiquei surpreso, mas assenti. Meu pai era sapateiro. Tinha uma sapataria pequena no centro de Campinas, nos anos 60. Eu me formei em Direito, montei um escritório, comecei a ganhar dinheiro. Nos primeiros anos da minha carreira, continuou o Dr. Henrique, quando eu recebia clientes importantes no escritório, eu escondia as fotos da família. Tinha vergonha de alguém perguntar sobre meu pai e descobrir que ele era sapateiro. Ele fez uma pausa, claramente emocionado. Um dia meu pai apareceu no meu escritório na hora que eu estava atendendo um empresário importante. Estava com a roupa de trabalho, cheirando a cola de sapato, as mãos sujas de graxa. Eu apresentei meu pai para o cliente como o Senhor João, sem explicar quem ele era. Meu pai percebeu, se despediu rapidamente e saiu. Nunca mais apareceu no meu escritório. Dr. Henrique limpou os olhos com o guardanapo. 3 meses depois ele morreu de infarto. E a última conversa que tivemos foi ele me perguntando se eu tinha vergonha dele. Eu disse que não, mas nós dois sabíamos que era mentira. A mesa toda estava em silêncio.
absorvendo a história. Senhor Roberto, hoje, vendo o que aconteceu aqui, eu me lembrei daquele dia. E eu quero dizer uma coisa pro Eduardo, se me permite. Olhei pro Dr. Henrique, surpreso com a vulnerabilidade daquele homem que sempre me pareceu tão duro. Eduardo, seu pai é um homem de honra, e você teve a chance que eu não tive, pedir desculpas, enquanto ele ainda está vivo. Não desperdice essa chance. O Eduardo se levantou e foi até onde eu estava sentado. Sem dizer nada, me deu um abraço apertado, daqueles abraços de filho pequeno que busca perdão e proteção ao mesmo tempo. Pai, me perdoa. Me perdoa não só por hoje, mas por todos os dias que eu não reconheci o que o Senhor fez por mim. Retribui o abraço, sentindo o cheiro do perfume caro dele misturado com o cheiro de lágrima. Eduardo, eu perdoo, mas promete uma coisa para mim. Qualquer coisa, pai. Promete que nunca mais vai ter vergonha das suas origens. E promete que vai ensinar isso para os seus filhos. Prometo, pai. Prometo. Quando nos separamos, vi que não éramos só nós dois chorando. A Sofia estava chorando também. O Gabriel estava com os olhos marejados. Até a Patrícia estava limpando lágrimas discretamente. Mas eu sabia que aquele momento, por mais bonito que fosse, era só o começo. A verdadeira prova viria nos próximos dias, nas próximas semanas, na forma como nossa família ia se relacionar dali para frente. Porque perdoar é uma coisa, esquecer é outra. E eu não pretendia esquecer. 3 dias depois da festa, eu estava na garagem de casa trocando o óleo do meu Corsa quando o Eduardo apareceu. Não ligou antes, não avisou. Simplesmente estacionou na frente de casa e entrou pela porta lateral, como fazia quando era criança. Oi, pai. A voz estava diferente, mais baixa, quase tímida. Era estranho ver meu filho de 40 anos parado ali no vão da garagem como um menino que fez arte e veio pedir desculpa. Eduardo, que surpresa! Não parei o que estava fazendo. Continuei trabalhando embaixo do carro, ouvindo o óleo velho pingar na bacia de metal. Pai, eu vim conversar com o senhor. Sobre sexta-feira. Sobre tudo. Saí de debaixo do carro, limpei as mãos no pano sujo. O que você quer conversar, filho? Ele olhou ao redor da garagem, como se estivesse vendo aquele lugar pela primeira vez. As ferramentas penduradas na parede, os potes de parafuso organizados por tamanho, o cheiro de óleo e graxa que ele conhecia desde pequeno. Pai, eu fiquei pensando muito no que aconteceu. E eu percebi que o problema não foi só aquela noite. O problema é que eu me afastei do Senhor há muito tempo, e nem percebi. Ele sentou num banquinho velho que eu usava para trabalhar. Quando foi a última vez que o senhor almoçou lá em casa? Quando foi a última vez que eu trouxe as crianças aqui? Parei para pensar. Era verdade. Fazia meses que nossos encontros se limitavam a telefonemas rápidos ou visitas de 5 minutos quando ele vinha buscar alguma coisa. Eduardo, você ficou ocupado. Empresa, filhos, vida social. É normal. Mas ele balançou a cabeça. Não, pai. Não é normal. Não deveria ser normal. O senhor sempre foi a pessoa mais importante da minha vida. E eu deixei que outras coisas ficassem na frente. Ele olhou para as próprias mãos, macias demais para alguém que nasceu numa família de trabalhador. A Patrícia falou uma coisa domingo que me fez pensar. Ela disse que desde que a gente se casou, há 12 anos, eu nunca contei para ela as histórias que o senhor me contava quando eu era criança. Que histórias? Das suas viagens de caminhão, dos lugares que conheceu, das pessoas que encontrou na estrada, dos amigos da oficina, do tempo que o senhor ficava até meia-noite consertando o carro de alguém porque a pessoa precisava trabalhar no dia seguinte. Os olhos dele brilharam com uma lágrima contida. Eu adorava essas histórias quando era pequeno. Ficava horas ouvindo o senhor falar sobre os caminhoneiros que paravam na oficina, sobre os carros antigos que chegavam quebrados e saíam novos. Era verdade. Quando o Eduardo era criança, ele ficava sentado naquele mesmo banquinho onde estava agora, me ouvindo trabalhar e contar histórias. Falava que quando crescesse ia ser mecânico igual ao pai. O que mudou, Eduardo? Ele suspirou fundo. A faculdade, os amigos novos, a Patrícia e a família dela. Aos poucos eu fui entendendo que ser filho de mecânico era, sei lá, algo que eu tinha que superar, não algo que eu deveria honrar. E você acredita nisso ainda? Não, pai. Não depois de sexta-feira.
Não depois de ver a cara dos meus filhos quando descobriram quem o senhor realmente é. Ele se levantou do banquinho. Pai, eu quero que o senhor me ensine de novo. Ensinar o quê? Tudo. Quero trazer o Gabriel aqui nos fins de semana para aprender sobre carros. Quero que a Sofia conheça as histórias da família. Quero que eles tenham com o senhor o que eu tive quando era criança. Fiquei surpreso com o pedido. Eduardo, você tem certeza? Seus filhos estão acostumados com outras coisas. Shopping, parque aquático, restaurante. É exatamente por isso que eu quero que eles venham aqui. Para aprenderem que diversão não é só gastar dinheiro. Para conhecerem o cheiro de graxa, o barulho da furadeira, a satisfação de consertar alguma coisa com as próprias mãos. Ele apontou para as ferramentas na parede. O senhor me ensinou tudo isso quando eu era criança. Foi aqui que eu aprendi sobre responsabilidade, sobre capricho, sobre não deixar serviço mal feito. E por que você acha que esqueceu disso? Porque eu quis esquecer, pai. Porque eu achei que para subir na vida eu tinha que negar de onde vim. Ele pegou uma chave de fenda velha, daquelas que eu usava há 20 anos. Mas agora eu entendo que é o contrário. Para realmente subir na vida, a gente tem que honrar de onde veio. Porque nossa base, nossa fundação, é o que nos sustenta quando tudo fica difícil. Foi nesse momento que o Gabriel apareceu na garagem. Oi, vô! Oi, pai! O menino veio correndo na minha direção. Vô, o senhor pode me ensinar a trocar óleo? O Eduardo sorriu. Foi por isso que eu trouxe ele junto. Pensei que talvez o senhor pudesse começar as aulas hoje mesmo. Olhei para o meu neto, com aquela roupa de marca que a mãe fazia questão de comprar, mas com os olhos brilhando de curiosidade genuína. Gabriel, trocar óleo é coisa séria. Tem que ter cuidado, seguir os passos certos. Não pode ter pressa. Eu sei, vô. Prometo que vou prestar atenção. Peguei um macacão velho que guardava num armário. Então veste isso primeiro. Na oficina do vovô, segurança é a coisa mais importante. O menino vestiu o macacão enorme, que ficou como um vestido nele, e ficou parado esperando instrução. Primeira lição, comecei. Mecânico bom é mecânico organizado. Antes de começar qualquer serviço, a gente organiza as ferramentas que vai usar. Mostrei para ele as chaves, as bandejas, o funil. Segunda lição. Nunca tenha pressa. Serviço feito com pressa é serviço mal feito. E serviço mal feito volta. O Gabriel ouvia cada palavra com atenção total, como se eu estivesse revelando os segredos do universo. Passamos 2 horas ali, os 3. Eu ensinando, o Gabriel aprendendo, o Eduardo reaprendendo coisas que tinha esquecido. Quando terminamos, o menino estava sujo de óleo, feliz da vida, orgulhoso de ter ajudado o avô num serviço de verdade. Vô, semana que vem o senhor pode me ensinar mais coisa? Claro, Gabriel, mas só se você prometer que vai cuidar bem das ferramentas e nunca mentir sobre o que sabe fazer. Prometo, vô. Ele me abraçou, deixando uma mancha de graxa na minha camisa. Não me importei. Fazia muito tempo que não me sentia tão útil, tão necessário. O Eduardo estava encostado na bancada, observando a cena com um sorriso que eu não via há anos. Pai, posso fazer uma pergunta? Claro. O senhor me perdoou de verdade? Ou ainda está magoado? Pensei antes de responder. Eduardo, perdoar não significa esquecer. Significa dar uma nova chance. Você está tendo sua nova chance. E se eu decepcionar o senhor de novo? Aí você vai ter que conquistar uma 3ª chance. E depois uma 4ª, se for preciso. Olhei para ele com seriedade. Mas Eduardo, não esqueça uma coisa. Eu não sou eterno. Um dia você vai querer conversar comigo e eu não vou estar mais aqui. Então não desperdice o tempo que a gente ainda tem. Ele assentiu, emocionado. Não vou desperdiçar, pai. Prometo. Enquanto eles saíam, o Gabriel acenou da janela do carro. Tchau, vô. Semana que vem eu volto. Fiquei ali na garagem, ouvindo o barulho do carro se afastando, sentindo um misto de esperança e cautela. Porque eu sabia que palavras são fáceis de falar. O difícil é cumprir elas quando a vida volta ao normal, quando as lições de humildade se misturam com as tentações da vaidade. Mas pelo menos agora eu tinha certeza de uma coisa. Se meu filho me decepcionasse de novo, eu não ia ficar quieto no cantinho esperando migalhas de atenção. Eu tinha aprendido o valor do autorrespeito. 2 meses se passaram desde a festa de aniversário do Eduardo, e eu comecei a perceber que algumas coisas realmente tinham mudado, mas outras permaneciam exatamente iguais.
O Gabriel vinha religiosamente todos os sábados de manhã. Chegava cedo, vestia o macacão velho e ficava horas comigo na garagem aprendendo sobre carros. A Sofia vinha de vez em quando, mais interessada nas histórias que eu contava do que nas ferramentas propriamente ditas. E o Eduardo? Bem, o Eduardo estava tentando, mas eu percebia que não era fácil para ele. Num sábado de manhã, estava ensinando o Gabriel a trocar vela de motor quando ouvi vozes alteradas na entrada da garagem. Era o Eduardo discutindo no telefone com alguém. Não, Patrícia, eu não vou cancelar. Eu prometi pro meu pai que ia trazer as crianças todo sábado. Pausa. Sim, eu sei que o Gabriel podia estar na aula de tênis. Não, eu não acho que ele está perdendo tempo aqui. Outra pausa mais longa. Patrícia, a gente já conversou sobre isso. Quando ele desligou e entrou na garagem, estava visivelmente irritado. O Gabriel perguntou: Pai, por que a mamãe não quer que eu venha aqui? O Eduardo olhou para mim pedindo ajuda com os olhos. Gabriel, respondi pelo meu filho, sua mãe quer o melhor para você. Ela só tem medo que você se machuque mexendo com ferramentas. Mas o menino não era bobo. Não é isso, né, vô? Ela acha que aqui é lugar de gente pobre. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. O Eduardo sentou no banquinho, passou as mãos no cabelo, suspirou fundo. Gabriel, sua mãe. Ela cresceu de um jeito diferente. Para ela, sucesso na vida é ter certas atividades, conhecer certas pessoas. Pai, interrompi. Não precisa explicar. O menino entende. Mas eu estava mentindo. O menino não entendia e nem deveria ter que entender. Aos 14 anos, ele estava sendo forçado a escolher entre dois mundos que deveriam ser complementares, não opostos. Foi quando o Gabriel fez uma pergunta que me pegou desprevenido. Vô, o senhor acha que eu vou virar metido nem o pessoal da escola da mamãe quando eu crescer? A pergunta era inocente, mas doída. Por que você pergunta isso, meu neto? Porque tem uns meninos lá que falam que mecânico é profissão de fracassado. Que só gente burra trabalha com as mãos. O Eduardo ficou vermelho de raiva. Quem falou isso pra você? O Maurício, filho da dona Helena. Ele disse que se eu fico vindo aqui, eu vou virar operário igual ao vovô. Senti uma raiva subir pelo peito, mas respirei fundo. Gabriel, deixa eu te contar uma coisa. Você sabe quanto custa para consertar um carro importado numa concessionária hoje em dia? Não, vô. 3, 4 mil reais. Às vezes mais. Sabe quanto eu cobraria para fazer o mesmo serviço? Quanto? 800 mil reais no máximo. E olha que eu faço melhor que qualquer mecânico de concessionária. Peguei uma chave inglesa na bancada. Agora me explica uma coisa. Quem é mais inteligente? Quem cobra 4 mil por um serviço de 1.000 ou quem paga 4 mil por um serviço que vale 1.000? O menino pensou um pouco. Quem cobra 4 mil? Exato. E sabe por que eles conseguem cobrar isso? Porque sabem o valor do próprio trabalho. Porque não têm vergonha de cobrar pelo conhecimento que têm. Apontei para as ferramentas na parede. Gabriel, tudo que você vê aqui representa conhecimento. Cada ferramenta tem uma função. Cada técnica resolve um problema diferente. Isso não é coisa de gente burra. Isso é especialização. O Eduardo se aproximou. Gabriel, seu avô tem razão. Na minha concessionária, quando chega um carro com problema complicado, sabe para quem eu ligo? Pro vovô. Porque mesmo aposentado, ele sabe mais sobre motor que qualquer mecânico novo. Era verdade. De vez em quando, o Eduardo me ligava pedindo opinião sobre algum carro que estava dando problema na oficina dele. Eu sempre ajudava e nunca cobrava nada. Mas pai, disse o Gabriel, se o vovô sabe tanto, por que ele não ficou rico nem você? A pergunta era direta, sem maldade, mas dolorosa. Por que, meu neto? Conhecimento técnico é uma coisa, conhecimento de negócios é outra. Seu avô sempre foi melhor em consertar carros do que em vender serviços. Olhei para o Eduardo. E eu aprendi isso com ele. Aprendi que ter talento não basta. Tem que saber se valorizar, saber se posicionar no mercado. Foi nesse momento que tive uma ideia. Gabriel, você quer ver uma coisa interessante? Peguei meu celular e mostrei o extrato bancário dos últimos 3 meses. Olha isso aqui. Mesmo aposentado, mesmo fazendo só uns bicos, eu ganho por mês quase a mesma coisa que um advogado iniciante ou um engenheiro recém-formado. Os olhos dele se arregalaram. Sério, vô? Sério. Porque experiência vale dinheiro. Conhecimento especializado vale dinheiro. Confiança vale dinheiro.
O Eduardo estava ouvindo, claramente impressionado. Pai, eu não sabia que o senhor ganhava tanto ainda. Eduardo, você nunca perguntou. Vocês acham que porque eu moro numa casa simples, uso roupa simples, dirijo um carro simples, eu sou pobre? Mas riqueza não é só ostentação. Riqueza também é tranquilidade, é não dever nada para ninguém. É poder ajudar um filho sem se endividar. Guardei o celular. Gabriel, deixa eu te explicar a diferença entre ser rico e parecer rico. Parecer rico é ter carro do ano, roupa de marca, casa grande, mas estar cheio de prestação para pagar. É viver ansioso, preocupado, dependente do trabalho para manter as aparências. Olhei para o Eduardo, que baixou a cabeça. Ser rico é ter liberdade. É poder dizer não quando não quer fazer alguma coisa. É poder ajudar quem precisa. É dormir tranquilo, sabendo que você não deve nada para ninguém. O Gabriel perguntou, e o senhor é rico ou parece rico, vô? Sorri. Eu sou livre, meu neto. Que é melhor que as duas coisas. Foi quando o Eduardo fez uma pergunta que eu não esperava. Pai, o senhor ainda tem dinheiro guardado? Por quê? Porque eu estou com uns problemas na empresa. Fluxo de caixa apertado, 2 funcionários querendo sair, uns clientes atrasando o pagamento. Olhei para ele com atenção. Você quer minha ajuda financeira ou minha ajuda profissional? As duas? Ele sorriu sem jeito. Eduardo, dinheiro eu posso emprestar, mas só se você aceitar minha ajuda profissional também. Como assim? Quero que você me deixe dar uma olhada na sua empresa, ver como está funcionando, conversar com seus funcionários, entender onde está o problema. Ele hesitou. Pai, o senhor entende de carro, não de administração. Eduardo, empresa é que nem motor. Se está com problema, tem que fazer diagnóstico antes de trocar peça. O Gabriel bateu palma, empolgado. Vô vai trabalhar com o papai. Olhei para os dois, meu filho e meu neto, ali na garagem onde tantas lições tinham sido ensinadas. Vamos ver se este velho mecânico ainda tem algo a ensinar sobre negócios. Mas no fundo, eu sabia que aquela não era só uma oportunidade de ajudar meu filho. Era uma oportunidade de mostrar que experiência e sabedoria valem mais que diploma na parede. E talvez fosse a chance de ensinar uma última lição sobre o verdadeiro valor das coisas. Na segunda-feira seguinte, cheguei à concessionária do Eduardo às 7 da manhã. Tinha acordado às 5:30, tomado café, vestido minha melhor calça social e uma camisa que comprei especialmente para a ocasião. Não queria que os funcionários dele me vissem como o mecânico aposentado que às vezes aparecia por lá. Hoje eu era o Roberto consultor, o homem que vinha diagnosticar os problemas da empresa do próprio filho. O Eduardo chegou 20 minutos depois, surpreso de me ver já esperando na porta. Pai, o senhor chegou cedo. Eduardo, a primeira regra de qualquer negócio. Quem chega primeiro vê o que os outros não veem. Era verdade. Nos 20 minutos que esperei, vi 3 funcionários chegarem atrasados, um vendedor parado no estacionamento fumando e falando ao celular por 10 minutos, e um cliente que bateu na porta querendo ser atendido, mas não tinha ninguém para abrir. Entramos juntos e fiz questão de cumprimentar cada funcionário pelo nome, coisa que eu tinha aprendido durante os 30 anos de oficina. Bom dia, Marcelo. Como está a família? Tudo bem, seu Roberto? Sandra, como foi o final de semana? Ótimo, seu Roberto. Obrigada por perguntar. O Eduardo me olhou surpreso. Pai, como o senhor conhece todo mundo? Eduardo, sempre que venho aqui, eu converso com as pessoas. Não é só com você que eu preciso falar quando entro num lugar. Pedi para ele me mostrar os números dos últimos 6 meses. Vendas, custos, margem de lucro, rotatividade de funcionários. Enquanto analisava as planilhas, fui fazendo perguntas simples que qualquer dono de oficina faria. Eduardo, qual é o custo para trocar um vendedor? Como assim? Quanto você gasta para demitir um, contratar outro, treinar, até ele começar a vender? Ele fez umas contas rápidas. Uns 8, 10 mil reais. E quantos vendedores saíram este ano? 4. Então você gastou 40 mil reais só com rotatividade. Isso pagaria o salário de um funcionário o ano inteiro. Depois pedi para conversar com os funcionários, um por um, sem o Eduardo presente. O primeiro foi o Marcelo, vendedor mais antigo da casa. Marcelo, me fala uma coisa. Por que tem tanta gente saindo daqui? Ele olhou para o lado, meio receoso. Seu Roberto, posso falar mesmo? Pode falar, meu filho. Não vai dar problema para você. É que o Eduardo
Desculpa falar do seu filho assim, mas ele às vezes trata a gente como se fosse empregado doméstico. Manda fazer coisa que não é da nossa função. Grita quando tem problema. Nunca reconhece quando a gente faz um bom trabalho. A Sandra, que trabalhava na parte administrativa, disse algo parecido. Seu Roberto, o Eduardo é bom patrão quando está tudo bem, mas quando aparece problema, ele descarrega em quem está perto. Semana passada eu levei bronca porque um cliente reclamou de uma coisa que não tinha nada a ver comigo. O terceiro funcionário, o Carlos da oficina, foi ainda mais direto. Seu Roberto, com todo respeito, mas seu filho esqueceu que também já foi empregado. Trata a gente como se nunca tivesse precisado de emprego. No fim da manhã, eu tinha um diagnóstico completo. Chamei o Eduardo para conversar reservadamente na sala dele. Eduardo, vou ser direto contigo. O problema da sua empresa não é dinheiro, é liderança. Ele ficou na defensiva imediatamente. Como assim, pai? Você está gerenciando a empresa como se fosse um rei e os funcionários fossem súditos. Esqueceu que empresa é time, não é monarquia. Abri um caderno velho que trouxe de casa. Deixa eu te contar como eu gerenciava minha oficina. Primeiro, nunca gritei com funcionário na frente de cliente. Segundo, quando tinha problema, eu chamava a pessoa para conversar reservadamente. Não descontava na frente de todo mundo. Terceiro, sempre que alguém fazia um bom trabalho, eu reconhecia na frente dos outros. Eduardo me ouvia em silêncio. Quarto, eu sabia o nome da esposa, dos filhos, dos problemas pessoais de cada funcionário. Porque quando você se importa com a pessoa se importa com o seu negócio. Pai, mas gerenciar oficina é diferente de gerenciar concessionária. Eduardo, gerenciar gente é gerenciar gente. Não importa se é oficina, concessionária ou multinacional. As pessoas precisam se sentir respeitadas, valorizadas, ouvidas. Mostrei uma página do caderno onde eu anotava os aniversários de todos os funcionários. Sabe qual era o índice de rotatividade na minha oficina? 0. Em 20 anos, só saiu funcionário por aposentadoria ou mudança de cidade. Foi nesse momento que decidi contar uma história que nunca tinha contado para ele. Eduardo, você lembra do seu Antônio, aquele mecânico mais velho que trabalhava comigo? Lembro. Ele era meio rabugento. Pois é, quando eu contratei o Antônio, em 1987, ele tinha sido mandado embora de 3 oficinas em 2 anos. Todo mundo dizia que ele era problemático, que não sabia trabalhar em equipe. Eduardo ficou curioso. E por que o senhor contratou ele então? Porque eu conversei com ele antes de julgar. Descobri que o problema do Antônio era que ele não aceitava fazer serviço mal feito. Nas outras oficinas, os patrões mandavam ele fazer gambiarra para economizar tempo e peça, e ele se recusava. Sorri lembrando do velho Antônio. Sabe quanto tempo ele ficou comigo? Não, 15 anos. Até se aposentar. E sabe por quê? Porque eu disse para ele, Antônio, aqui você pode fazer o serviço do seu jeito, no seu tempo, desde que fique bem feito. Foi o melhor funcionário que já tive. Eduardo ficou pensativo. E o que isso tem a ver com os meus funcionários? Tem tudo a ver. O Marcelo que reclama que você grita? Ele é um excelente vendedor quando está motivado. A Sandra que se sente desvalorizada? Ela conhece o sistema melhor que você. O Carlos da oficina que acha que você não respeita ele? Ele tem 20 anos de experiência e podia te ensinar muito. Fechei o caderno. Eduardo, você está perdendo funcionários bons porque não sabe gerenciar pessoas. Então o que o senhor sugere? Primeiro, reunião com todos os funcionários. Você vai pedir desculpa pelas vezes que tratou eles mal e vai estabelecer novas regras de convivência. Eduardo fez cara feia. Pai, pedir desculpa para funcionário? Eduardo, pedir desculpa não é sinal de fraqueza. É sinal de caráter. E seus funcionários vão respeitar muito mais um chefe que reconhece os erros do que um chefe que se acha infalível. Segundo, continuei, você vai criar um sistema de reconhecimento. Funcionário do mês, comissão por meta batida, folga extra por bom desempenho, pessoa motivada trabalha melhor. Terceiro, vai parar de descontar nos funcionários quando aparecer problema. Vai chamar para conversar, entender o que aconteceu, resolver junto. Eduardo anotava tudo num papel. E quarto, vai se interessar pela vida pessoal dos seus funcionários. Não precisa ser invasivo, mas precisa mostrar que se importa. Foi quando ele fez a pergunta que eu estava esperando.
E o dinheiro, pai? O empréstimo? Eduardo, se você fizer essas mudanças que eu sugeri, não vai precisar do meu dinheiro. Funcionário motivado vende mais, erra menos, fica mais tempo na empresa. Olhei nos olhos dele. Mas se ainda precisar de ajuda financeira depois de implementar essas mudanças, eu empresto. Quanto? Quanto você precisar? Naquela tarde, o Eduardo fez a reunião com todos os funcionários. Eu fiquei de longe observando. Pessoal, começou ele, visivelmente nervoso. Eu chamei vocês aqui para falar sobre algumas mudanças na nossa empresa. Primeira coisa, eu quero pedir desculpa para as pessoas que eu tratei mal nos últimos meses. Eu sei que às vezes descontei em vocês problemas que não eram culpa de vocês. Dava para ver a surpresa nos rostos dos funcionários. Não estavam esperando um pedido de desculpas. Segunda coisa, a partir de agora, quando tiver algum problema, eu vou conversar individualmente com quem está envolvido. Não vou mais dar bronca na frente de todo mundo. O Marcelo e a Sandra se entreolharam, claramente surpresos. Terceira coisa, vamos criar um sistema de bonificação por bom desempenho. Quem vender bem, vai ganhar bem. Quem se esforçar, vai ser reconhecido. A reunião durou 1 hora. No final, vi algo que não via há muito tempo. Os funcionários conversando animados entre si, alguns até sorrindo. O Eduardo veio até mim. Pai, acho que deu certo. Eduardo, isso foi só o começo. Agora você tem que manter essas promessas, porque se não mantiver, vai ficar pior que antes. 3 meses depois, a concessionária tinha mudado completamente. Nenhum funcionário tinha saído. As vendas tinham aumentado em 30% e o Eduardo parecia uma pessoa diferente. Mais calmo, mais respeitoso, mais consciente do seu papel como líder. No sábado, quando ele trouxe o Gabriel para a garagem, o menino perguntou: Vô, é verdade que o senhor salvou a empresa do papai? Olhei para o Eduardo, que sorria constrangido. Gabriel, eu só ajudei seu pai a lembrar de algumas coisas que ele já sabia. Que coisas? Que liderar é servir, não é mandar. Que respeito se conquista, não se impõe. E que às vezes a solução dos nossos problemas está mais perto do que imaginamos. O Eduardo me abraçou. Obrigado, pai. Por tudo. Retribui o abraço, sentindo orgulho do homem que meu filho tinha se tornado. Ou melhor, do homem que ele sempre foi, mas que tinha esquecido de ser. Porque no fim das contas, eu não ensinei nada novo para ele. Só ajudei a lembrar das lições que ele aprendeu na minha garagem, quando era um menino curioso que achava que mecânico era a profissão mais importante do mundo. E talvez ele estivesse certo.